entrando todo mundo, né, pessoal? Oi, professor, tudo bem? Opa, tudo bom? Tudo ótimo. Eu posso fazer uma pergunta sobre os princípios que você estava dando? Pode sim. Vamos lá. É sobre o último princípio que você estava falando sobre relevância. Você tinha dado o exemplo de material, né, do papel. Geralmente material de escritório, que é irrelevante, tá? Imagina eu controlar lápis, caneta de uma empresa. Não tem sentido, né? De uso dos funcionários, né? Entendi. Mas eu estava pensando também se fosse, por exemplo, numa conta muito grande, assim, que envolvesse, assim, muito dinheiro mesmo, e tivesse dando um erro de, sei lá, R$ 10.000, que até, sei lá, é algo expressivo dependendo do Sim, negócio, né? sim. É proporcional, E, isso de ser expressivo ou não, é proporcional ao tamanho da empresa. Para uma uhum, Petrobras, R$ 100.000 pode ser que seja irrelevante. Agora, uhum, R$ 100.000 vai para o restaurante da esquina, R$ 100.000 é o faturamento dele de um mês, 2 meses, 3 meses, sei lá. Entendeu? Então, entendi, a relevância ela é relativa ao tamanho da empresa, né? Ao tamanho que a empresa tem. entendi. E agora, assim, um exemplo mais concreto que eu tive uma ideia, por exemplo, se envolvesse uma conta de, sei lá, 1 bilhão e tivesse dando algum erro, algum problema de, sei lá, 1 milhão, que comparado com 1 bilhão não é tão expressivo, né? Isso existe? Como que funciona? Desculpa, não entendi. Você pode explicar um pouco melhor? Não consigo entender. É basicamente naquela mesma linha de raciocínio da expressiva ou não, sabe? De relevância de 1 milhão. Quando você vê 1 milhão de erros, você não vai considerar inexpressivo, mas Não sei se. isso, Alô? isso, Vocês estão ouvindo? né? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, professor. Estamos ouvindo. Ah, é Eu tô porque te ouvindo. o colega estava falando e estava cortando a ligação. Eu não consegui entender o que ele falou. Você tá Quem me foi que ouvindo estava agora? falando? Eu, Rafael Soares. Pessoal, será que ele caiu? Será que caiu? Você não tá Quem de ouvindo ele, vocês estava professor? me Ele tava perguntando falando. que eu não consegui entender o que ele estava falando. Professor, você está escutando a gente? Alô? Acho que não. É. Alguém fala alguma coisa para eu ver se eu estou. Alô, professor? Tá dando pau no meu. Alô? Alô? Opa! Agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. Aê, show! Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, Estamos ouvindo. também estou ouvindo vocês agora. Agora é que estava o meu fone aqui, ele estava outro falante, então não conseguia ouvir. Bem, quem estava fazendo a pergunta? Eu, professor, você quer que eu explique de novo? Explique de novo, porque veio tudo picado e eu não consegui entender. Beleza. Mas, então, vamos supor que tem uma empresa, assim, muito grande e, e quando você vai ver lá o DRE, aparece algum erro de, sei lá, R$ 1 milhão, que de cara não é insignificante, né? De cara, quando você vê um erro de R$ 1 milhão, é muita coisa. Hum, Comparado com, sei lá, uma receita que eles têm de 1 bilhão ou 2 bilhões.
Nesse caso, 1 milhão não é significante para esse tamanho de empresa, ele é muito significante para nós. Para essa Uhum. empresa, não. Provavelmente, eles devem jogar muita coisa desse tipo, do tipo, imagina um supermercado. Imagina o que o pessoal toma de danoninho e joga fora lá e acaba não sendo contabilizado. Provavelmente deve dar muito mais de 1 milhão. Estou falando essas perdas assim. Deve dar muito mais do que 1 milhão para o pão de açúcar. E o pão de açúcar, se não me engano, era a última vez que eu vi um balanço dele, a receita era de 14 bilhões de reais, sabe? É coisa assim extremamente expressiva, né? Imagina o que deve ter de coisa que o pessoal come na loja, não paga, se perde, muito mais do que 1 milhão. E isso daí vai. Para a empresa, isso não é muito significante, porque se isso aí for significante, a empresa quebra, né? Tá, entendi agora. Obrigado, professor. Tá bom? Aham. Então, relacionado também com o tamanho, com as É perdas. totalmente relacionado com o tamanho da empresa. Se a Aham. empresa não for uma empresa relativamente pequena, não faz, os valores são pequenos. Para uma empresa grande, aí os valores são grandes. Tranquilo. Valeu. Tá joia? Então, vamos lá, pessoal? Deixa eu compartilhar a tela. Vamos compartilhar aqui. A gente acabou de ver essa aula e nós vamos para a próxima aula, que é a aula 3, que fala sobre demonstrações financeiras, tá? Os demonstrativos. Quando a gente fala de contabilidade, tá, pessoal? Nós estamos falando, na realidade, dos relatórios financeiros, dos demonstrativos financeiros. Nós chamamos de demonstrativos, tá? E nós temos esses demonstrativos financeiros, são os produtos que a contabilidade faz, tá, ok? É um conjunto de relatórios contábeis, tá? Eles vão mostrar o patrimônio da empresa ou da entidade, tá? Como que é composto, aonde que está o dinheiro da empresa, o que foi feito com o dinheiro, com os recursos. Quando eu falar recursos, é o dinheiro. O que foi feito com os recursos da empresa, sabe? Quem forneceu os recursos da empresa. É sempre isso. Quando a gente começar a trabalhar na contabilidade, que é a semana que vem, vocês vão ver. Qualquer conta, qualquer coisa que você faz, a contabilidade sempre vai querer saber da onde saiu o recurso, ou seja, o dinheiro, e para onde foi o recurso. Do tipo, a empresa comprou um carro. Saiu da onde o dinheiro? Saiu do banco. Foi para onde? Foi para compras, para aquela loja que ela comprou o carro. Foi comprado. Então, origem e destino, origem e destino. Nós vamos começar sempre a trabalhar dessa maneira, tá? Bem, esses relatórios, eles apresentam essa evolução desse patrimônio, eles são elaborados com frequência pré-determinada, ou seja, empresas que são sociedade anônimas, ou seja, no nome dela tem aquele SA, tá? Elas devem publicar no Diário Oficial em um grande jornal de circulação. Esse grande jornal de circulação, o Bolsonaro ele acabou com isso, né? Mas eu não sei como é que está isso daí. Ele fez um projeto lá que não ia mais ser não ia ser mais obrigado. Agora, as empresas grandes vão continuar publicando em jornal de grande circulação, principalmente empresas que são negociadas em bolsa de valores. Por quê? Porque isso faz parte da que a gente chama de publicidade da empresa, tá? Tornar público os números da empresa. E a empresa que é negociada na bolsa, ela quer isso daí. Isso daí faz parte
do marketing dela se vender como empresa. Então ela vai publicar, continuar publicando. Tá? As empresas, sociedades anônimas de capital aberto, o que é capital aberto, o que é capital fechado? Capital aberto são as sociedades anônimas que são negociadas em bolsa de valores. Então vocês pegam Petrobras, Itaú. As sociedades anônimas de capital fechado, tá? Elas são sociedades anônimas, têm ações, têm vários acionistas, mas não é negociado em bolsa de valores. Às vezes a gente até tem empresas familiares que são sociedades anônimas e não são negociadas em bolsa. Tem um amigo meu que ele é um dos donos de uma fábrica de panelas, tá? E essa fábrica de panelas começou com o avô dele, quando veio para o Brasil, há quase 100 anos, coisa desse tipo. E o avô teve um monte de filho, e cada filho teve um monte de filho, e está na 4ª geração hoje em dia. Quer dizer, cada um tem um pedacinho dessa fábrica lá. Então, ele também tem um pedacinho dessa fábrica, e é uma sociedade anônima, porque tem tantos acionistas, tem tantos donos, né, que agora não é negociado na bolsa de valores. Quando a empresa não é negociada na bolsa de valores, ela tem que publicar uma vez por ano. Agora, quando ela é negociada em bolsa de valores, ela tem que publicar a cada 3 meses. Essa é a regra. Empresas que são limitadas, LTDA, quando se vê no nome, LTDA, limitada, né? Elas não precisam publicar, não é obrigado. Por quê? Porque empresa limitada, geralmente ela tem menos donos. Começa daí. Ela tem 2, 3 no máximo. E esses donos, a gente chama, eles são cotistas na realidade. Como é pouca coisa, não tem ações, eles têm cota. Ó, você tem 30%, você tem 28% e eu tenho 40%, vamos supor. Então, são cotas que cada um tem. Sociedade anônima tem ações, não é cota. Bem, as leis que regulam isso daqui no Brasil é a Lei da Sociedade Anônima, que é de 1976, a Lei 11.638, ela corrigiu essa Lei da Sociedade Anônima e ela passou a exigir mais um relatório, mais uma demonstração financeira, que a gente chama de demonstrativo de fluxo de caixa, que vocês vão aprender a mexer. Tá? Vão aprender a fazer. E os relatórios são, geralmente, um relatório de administração. Isso nesse relatório da administração é um texto, é simplesmente um texto, não é nada assim muito numérico, em que alguém, geralmente quem assina é o presidente, não quer dizer que foi o presidente que fez, mas ele que assina, em que ele conta, olha, nossa empresa esse ano cresceu 15%, nós compramos uma empresa tal, vendemos outra empresa tal, nós tivemos tanto de venda, nós vamos aumentar o número de lojas, nós vamos fazer tal coisa. Ele conta toda a história da empresa nesse ano, assim, sabe? Escrito. Então, tem esse relatório, tem o balanço patrimonial. Aí sim, é uma tabelona que nós vamos começar a trabalhar com ela semana que vem. Tem o demonstrativo de resultado, que é um complemento desse balanço. Tem o demonstrativo de fluxo de caixa, que também é um complemento desse balanço. Tem outros relatórios, demonstração de valor agregado, demonstração de patrimônio líquido. Esse nós não vamos ver, esses dois. Tem as notas explicativas. Geralmente notas explicativas são páginas e páginas e páginas e páginas do jornal. Por quê? Porque eles vão explicar esses números. Muitas vezes, esses números, aquilo que o colega estava falando agora, estava perguntando. Ah, professor, eles teve uma perda de 1 milhão. Tudo bem, você joga lá. Mas você tem que colocar na nota explicativa, essas perdas de 1 milhão foram decorrentes de todo mundo que tomou Danoninho e não pagou no supermercado, por exemplo, tá? Então, você vai explicar esses números, tá? A maior parte dos números do demonstração financeira vão ser explicados aqui nas notas explicativas, porque senão fica um número lá, você não sabe então como que o cara achou aquele número, o que que ele fez, como que ele criou aquele número. Tem o parecer do Conselho Fiscal.
parecer do Conselho Fiscal, a empresa geralmente ela tem, ela paga alguns funcionários para participarem desse Conselho Fiscal, que vão fiscalizar a gestão da empresa. Eles não são geralmente operacionais da empresa, tá? Eles são contratados só para ir lá, fiscalizar, ver, tá? O que está acontecendo. Tem a auditoria. A auditoria, você pode ter uma auditoria, ter um parecer da auditoria. Essa auditoria pode ser uma auditoria interna ou externa, que a gente chama independente. Geralmente esse parecer é da auditoria independente. São alguém de fora que foi lá e testou. E detalhe, essa auditoria, eles não fazem uma outra contabilidade para testar se está certa. Eles testam estatisticamente. De cada 10 mil vendas, eles vão ver num pão de açúcar. Eles vão ver em detalhe uma venda, para ver se o cara fez certo, se está jogando os impostos certo. É probabilidade. Por quê? Se ele for fazer a contabilidade da empresa de novo, vai ter que ter uma outra área de contabilidade para contabilizar tudo de novo. Você tem que ter duas áreas de contabilidade aí, não uma. Não faz sentido. Então, essa auditoria é feito de forma aleatória, é independente, sabe? Às vezes ela não pega algumas coisas, porque não consegue pegar. A ideia é, se começa a ver alguma coisa muito errada, aí sim, ela vai em cima. Mas se tiver, na média, tiver acontecendo, é mais ou menos o que acontece na área de controle de qualidade. Você pega estatisticamente as peças para testar. Se começa a dar muito erro, aí você vai ver o que está acontecendo. Espera um pouquinho. Se dá o erro estatístico normal, tudo bem. Então, está dentro da normalidade. São essas demonstrações financeiras, tá, pessoal? Então, e é obrigado a ter algumas informações em todas elas. A denominação social da empresa, o nome da demonstração financeira, a data do exercício fiscal, a unidade monetária. Eu vou pedir para vocês fazer o seguinte. Vocês estão com a internet aí? Vamos entrar aqui na Petrobras. Vamos entrar na Petrobras, petrobras.com.br, por exemplo. Pode entrar em outra também, Itaú, sabe? Entrar numa empresa grande. Então, nossas atividades, quem somos, geralmente está aqui, tá? Perfil, públicos de interesse, carreiras, nossa diretoria, campanha publicitária, prêmios e certificações, nossa atividade. Vamos procurar onde que está aqui, o que eles fazem, sociedade e meio ambiente, acesso à informação. Vamos ver se tem aqui. Investidores. Geralmente aqui, investidores. Vamos ver se tem aqui os balanços. Geralmente é o investidor que quer saber. Então, resultados do segundo trimestre de 2020, tá? Mensagem do CFO, tá? Então tem aqui o relatório, só que esse daqui é um parcial. É de janeiro a julho. Junho, tá? E se eu quisesse ver, ele deve ter algum aqui que vai me mostrar o do ano, relatórios anuais, aqui. Eu quero ver o de 2019. Então, 2019, se vocês forem ver, tem muita coisa, porque a empresa é muito grande, tá? Vamos ver aqui demonstrações financeiras, composição, indicação, central de resultado, relatórios anuais. Então, vamos pegar o de 2019, tá? (2018) não. Vou pegar 2020 e vamos pegar o de 2019. Relatório da administração, relatórios fiscais. Vamos pegar esse relatório da administração.
e vamos dar uma olhadinha nele. Vai? Relatório da administração, 42 páginas. Então, mensagem do presidente. Primeiro ele tem aqui se isentando de responsabilidades, aquele disclaimer, tá? E tem a mensagem do presidente. Aquilo que eu falei é o relatório da administração, isso daí, tá? Então, ele vai falar o primeiro ano da implantação, vai contar a historinha, como foi implantado, a confiança na qualidade, estratégica de implementação eficiente, foi implantado, o valor de mercado da Petrobras cresceu 25%, passando de 80,9 bilhões para 101,1 bilhão, e conta como se fosse o presidente responsável. Na verdade, ele é o responsável, né? Então, no final, ele assina aqui, né? A assinatura dele. Não quer dizer que esse relatório foi feito por ele, mas foi aprovado por ele, tá? Finalmente, gostaria de agradecer o importante papel desempenhado por nosso conselho de administração, no conselho, firme apoio nessa caminhada. Tá. Produção e venda. Ele vai falar como que foi a produção, vendas. Então, eu tenho relatórios aqui de volume produzido, os caras põem um monte de tabela, tá? Qualquer reserva. Estão vendo que desempenho financeiro. E aqui eu tenho, basicamente, o DRE. Tá? Então, ele fala do receita-venda, lucro bruto, despesas operacionais, tudo mais, mas tem um DRE mais detalhado, tá? Que é mais tratando da receita. Vamos ver se a gente acha aqui. E vocês estão vendo que eles têm um monte de tabela explicando praticamente cada número que tem no relatório. Vamos ver. Pode ser que não tenha nesse relatório, a gente procura outro. Em algum lugar tem que estar o relatório. Vocês estão vendo que aqui eu estou achando que é só o relatório da administração. Os caras não colocaram as demonstrações financeiras. Mas mesmo no relatório da administração, eles contam. Tá, não achei aqui. Relatório da administração. Então, vamos ver aqui o relatório fiscal. 13 páginas, vamos ver se é aqui. A mensagem de administração. Não, também não está aqui. Vamos ver o que é isso daqui. Relatório 9, formulário. Então, plano estratégico, vamos ver se tem aqui. Desempenho financeiro, gestão de empregados, controle, listagem, regulação. Isso aqui também. Não está aqui. O duro de vez em quando é a gente achar onde que está as demonstrações financeiras, né? Demonstração financeira. Está aqui. Segundo trimestre. Vou pegar essa mesma. 2019. Quarto trimestre, em demonstrações financeiras. Então, o
que nós temos aqui? Para início de conversa, nós temos o balanço patrimonial. Esse é o balanço patrimonial. Ele geralmente tem do lado esquerdo, ele tem aquilo que a gente chama de ativo. O ativo são todos os bens e direitos que a empresa tem. Então, ele tem todos esses bens aqui. Do lado direito, ele tem aquilo que a gente chama de passivo. Está dando para vocês lerem, pessoal? Sim, professor. Consegue ler? Ótimo. Sim, sim. O passivo são as dívidas e obrigações que a empresa tem. Então, nós temos ativos e passivos, e você vai ver uma coisa interessante. No final, o total do ativo tem que bater com o total do passivo. Ou seja, as dívidas e obrigações têm que ser igual aos bens e direitos. Tá? E bate. Por quê? Porque nessas dívidas e obrigações está inclusive o dinheiro dos donos, o dinheiro que a empresa está devendo para os donos, aquele dinheiro que o dono colocou na empresa. Tá? Então, está aqui na dívida. E foi usado para comprar veículo, comprar imóvel, comprar matéria-prima, para fabricar produto. No final, uma coisa tem que bater com outra. Depois disso, nós temos aqui aquilo que a gente chama de DRE, que é demonstração de resultado. Então, tem essa demonstração de resultado. Essa demonstração do resultado, ela começa com as vendas e termina com o lucro. Então, a gente vê quanto que foi o lucro, quanto que ela vendeu, quanto que ela gastou para fabricar o produto, quanto que ela gastou com a administração. E no final sobra o lucro da empresa. Então aqui DRE continua. Depois nós temos a demonstração de fluxo de caixa, tá? Então, a demonstração de fluxo de caixa é mais ou menos aquilo que a gente viu em engenharia econômica. Alguém de vocês fez engenharia econômica comigo, pessoal? Ninguém? Eu acho que provavelmente o professor de vocês de engenharia econômica vai falar do fluxo de caixa, fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É entrada e saída de dinheiro. Isso daqui mostra como que foi a entrada e a saída do dinheiro e aonde foi aplicado essa entrada ou no que foi aplicado a saída de dinheiro. É mostrado nesse relatório aqui, nessa demonstração de fluxo de caixa. Então, ele é muito importante também. A gente vai ver que ele é dividido em 3 partes. Ó. Tem a primeira parte que é operacional, é da operação da empresa. Tá? Tem a segunda parte, que é a parte de investimentos, e tem a terceira parte, que é a parte de financiamentos. Então, são 3 partes, a gente vai ver com isso, quando a gente estiver fazendo os exercícios, é tranquilo isso daí, a gente acaba fazendo numa boa. Tá? E depois, a gente tem aqui mais a demonstração do valor adicionado ou agregado, né? Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Esses 2 nós não vamos ver, não vai dar tempo. E as notas explicativas. Então, esse relatório tem só 164 páginas e nós estamos na página 9. Você viu que as tabelas são 9. O resto é praticamente só nota explicativa. Ele vai tentar explicar tudo aqueles números que estão lá, eles vão botar em outras tabelas, explicando melhor o que aconteceu, por que aconteceu, o impacto das reservas de petróleo e gás natural na depreciação, depressão e amortização. Vai ter que explicar tudo isso detalhadamente. Pessoal, está faltando 10 minutos, se bem que é 8h40. Eu vou pedir para todo mundo escrever uma mensagem aí, presente, para eu conseguir colocar na presença de vocês, tá, pessoal? Então, por favor. Tudo isso nós vamos falando, mas coloca a presença aí, tem que ter 19 presentes. Vamos lá para o final, porque tudo isso aqui é nota explicativa. Tá explicando.
No final, tem o relatório de auditoria. Isso tudo aqui é auditoria, né? Relatório do comitê, auditoria estatutário. Então, ele vai falar tudo que ele acha que não está certo. Não quer dizer que a empresa é obrigada a seguir o que a auditoria fala, mas eles falam, ó, eu acho que não tinha que contabilizar dessa maneira, tinha que contabilizar de outra maneira. Eu acho que tinha que fazer assim, acho que tinha que fazer assado, tá? Então, olha só, até o número de reuniões eles colocam lá para fazer estatística, número de pautas nas reuniões. É um negócio. O relatório do comitê fiscal, tem o conselho fiscal, também aparece, e aí vai. A demonstração financeira é essa. Lógico, para uma Petrobras, só isso daqui tem 164 páginas. Tem mais o relatório de administração, que vocês viram que é 40 e poucas páginas, que é contando a historinha, o presidente falou um monte de coisa. É isso, as demonstrações financeiras, né? O que a gente vai ver é uma parte disso. Pelo menos a gente vai ver como é que a gente faz balanço, demonstração de resultado e fluxo de caixa. E no segundo bimestre, nós vamos começar a ver a utilização disso, fazendo análise horizontal, vertical, calculando índices financeiros. Alguns de vocês vão trabalhar com isso. Eu, quando me formei, então vamos contar um pouquinho de história aqui. Eu me formei em engenheiro mecânico, né? E fui trabalhar no Itaú. Uma das primeiras coisas que me deram para fazer foi análise de balanço. Eu nem sabia como fazer. A grande realidade é essa. Eu fui aquela surpresa, né? Meu chefe chegou com um monte de balanço, botou na minha mesa e falou: "Ó, nós estamos pensando em comprar essas empresas. Por favor, dá uma olhada, vê o que você acha, qual a sua opinião a respeito." E aí se vira. E lá fui eu correndo atrás de bibliografia. Detalhe, na época não tinha internet, você não ficava procurando na internet, não era Google aí, sabe? Para achar como é que faz. Como analisar a empresa, põe aí no Google, como analisar uma empresa, sabe? Não tinha nada disso, era correr atrás de livros, né? Aí foi um tal de procurar livros, qual livro eu tive engenharia econômica e tive contabilidade, por incrível que pareça, na engenharia mecânica tinha contabilidade, 40 anos atrás, né? E eu fiz contabilidade. E foi pegar aqueles livros lá, deixa eu dar uma olhada nesses livros. Tanto que eu senti tanta necessidade que eu acabei indo fazer um pós-graduação na GV na área de contabilidade. Falei, eu tenho que aprender contabilidade, porque senão não vou sobreviver. Não vou sobreviver empresarialmente, né? Bem, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu coloquei nas transparências, eu coloquei aqui o balanço, mas é um balanço mais antigo, do Grupo Pão de Açúcar, de 2015, tá? Mas é a mesma coisa, você pega na internet, tem o ativo, o passivo, demonstração de resultado, formação de fluxo de caixa, demonstração de valor agregado, demonstração de mutação do patrimônio líquido, notas explicativas, parecer do Conselho Fiscal, parecer da auditoria independente, e era isso daí. Bem, pessoal, a gente viu hoje os princípios contábeis e a gente viu também essas demonstrações financeiras. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, né? Não, professor, tudo certo. Tá tudo certo aí, Gabriela? Tudo certo. Então, se não tiver nenhuma dúvida, era isso daí que a gente tinha que falar para vocês. Agora a aula com o de vocês vai ser só segunda-feira que vem, se Deus quiser, né? Aí a próxima aula vai ser mais exercício, né, professor? A gente vai fazer mais alguma coisa prática. Deixa eu até ver aqui. A gente tem que ver sempre no programa aqui, tá, pessoal? Porque fica entrando aqui. Mudou. Se vocês quiserem saber, sempre entra aqui no componente curricular.
que ele dá a programação. Eu estou entrando, é que a gente tem que fazer tantas mudanças, às vezes, na programação. A semana que vem, na segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho de balanço patrimonial, tá? Mas os exercícios vão começar na quarta-feira mesmo, tá? Na quarta começa. Na segunda-feira eu vou falar quais os componentes do balanço, quais são as contas, como é o que é cada conta, para que serve, tá? Então, ainda vai ser uma aula de muito blá blá blá. Na quarta, a gente já começa com exercícios no Excel. Tudo bem? Beleza. Beleza, Obrigada. pessoal? Então, é isso daí. Dia 31/8, eu quero ver se a gente começa com jogos de empresa. Nós vamos tentar fazer aqui os jogos de empresa. Tá? 2/9, balanços. Aí vai ter a semana da engenharia, que nós não vamos ter aula. E só vamos voltar lá pelo 14/9. Então, mais ou menos é essa programação, sujeito a alterações aí. A gente não sabe como pode ficar aí as coisas, tá? Então, é isso aí, pessoal. Professor, a gente tem no Moodle tem um exercício, esse questionário da aula 2. Ele vale nota? Como que funciona? Sim, vale nota. Tá bom. Vale nota. Se não me engano, ele está até para domingo à noite, é isso, né? Então, beleza, obrigado. Tá ok, pessoal? Bem, então é isso daí. Eu agradeço a todos vocês. Bom fim de semana. E a gente se vê segunda-feira. Beleza, valeu, professor. Obrigado, Todo viu? mundo falou a presença aqui, né? Sim, professor. Bom final de semana aí. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.